Oi, professor. Eu sou o Matheus, eu vou começar apresentando o trabalho sobre a LGPD e a GDPR. O nosso grupo tem o Aurélio, eu, o Matheus Richter e o Vinícius. E para começar, eu vou falar um pouco da definição das duas leis. A GDPR, ela é a Lei de Proteção de Dados, né, ela foi feita para valer na Europa, né, nos países da União Europeia. E ela é feita com foco maior, né, para regular o processamento de dados das empresas de pequeno e médio porte, mas ela também engloba empresas de grande porte. E essa lei ela é baseada nos direitos humanos europeus, né, e mais focado nos pontos, né, da, que dizem respeito tipo, a todos terem direito ao respeito à sua propriedade, vida familiar e privada, sua casa e correspondência. Então a lei ela tenta englobar todos esses pontos com relação aos dados que as empresas coletam das pessoas. E sobre a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, ela é uma legislação brasileira. Ela é semelhante à GDPR, mas ela é feita aqui só para o Brasil daí, não para todos os países do Mercosul, como seria, por exemplo, a GDPR da União Europeia. E, bom, eu vou falar agora de algumas similaridades. Né? A primeira similaridade é o escopo territorial, que as duas leis elas podem ser aplicadas para qualquer empresa ou até mesmo um indivíduo que utiliza dados pessoais, né, que coletou na região, no caso da GDPR na União Europeia e no caso da LGPD aqui no Brasil. Né? E essas duas leis elas podem ser aplicadas nas empresas e nos indivíduos, é, independente de onde elas fazem o tratamento dos dados. Se ela coletou o dado no território onde a lei é válida e se ela atua, né, ali nesse território, essa empresa ou essa pessoa está sujeita à lei. Então, não importa se a empresa processa os dados na China ou aqui, se ela opera aqui e trata os dados aqui no Brasil, ela está sujeita, ela tá sujeita à lei. E daí as duas leis, né, outra semelhança é que as duas leis elas estabelecem proteção para dados pessoais sensíveis. E esses dados sensíveis seriam religião, orientação sexual, raça e coisas nesse sentido. Só que também um detalhe é que é, nenhuma das duas leis restringe o processamento de dados anônimos. Se o dado não tiver associado a nenhuma pessoa, esse dado pode ser processado como a empresa bem entender, não tem muita diferença. A única coisa é que o dado realmente não pode ter dizer nada sobre quem, de quem foi coletado esses dados. E daí, da minha parte do trabalho era isso, os outros vão continuar a apresentação. Bom dia, professor. Sou o Vinícius Carvalho de Prevô, seu aluno de Big Data de quarta-feira de manhã. Bom, eu e meu grupo decidimos fazer um slide para apresentação e eu acabei ficando aqui com as diferenças entre LGPD e GDPR, tá? Então, bom, inicialmente a LGPD ela especifica 10 princípios da proteção. Então, a finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização. Já a LGPD estabelece apenas 6 princípios, sendo algum deles parecidos com os princípios da LGPD. Então, da GDPR são licitude, lealdade, e transparência, limitação das finalidades, minimização dos dados, exatidão, limitação da conservação, integridade, confidencialidade e responsabilidade, tá? Bom, existem algumas diferenças mais claras aqui em outros pontos. Por exemplo, nas
entre as leis existem diferentes formas de multas, sanções e processos civis, né? Por exemplo, na GDPR, a penalidade pode ser de 2 a 4%, baseado no faturamento anual da empresa, ou de 10 a 20 milhões de euros, né? Sendo 10 milhões para os 2% e 20 milhões para os 4%. Já na LGPD é um pouco diferente. As multas podem ir só até 2% do faturamento anual e o teto máximo de valor por infração é de 50 milhões de reais. Então, não pode passar disso, né? Se os 2% der mais que isso, é cobrado os 50 milhões de reais. Bom, aqui eu não quis colocar muito no slide para não encher muito, mas existem algumas outras diferenças que eu achei importante que eu não listei aqui para você, que é, por exemplo, o tempo de resposta de um DPO às autoridades fiscais, que na LGPD é dentro de um prazo, entre aspas, razoável, né? Não tem nada bem definido ao prazo que deve ser notificado aos fiscais, né? No caso, a Agência Nacional de Proteção dos Dados, né? Já na GDPR, o prazo máximo que pode ser feito, que pode ser declarada a violação dos dados é 72 horas após a descoberta, né? Então, passou disso, a multa é maior. Outro ponto que eu achei bem interessante foi na avaliação de impactos, né? Que o controlador, né, no caso de GPO, tanto na GDPR quanto na LGPD, as duas exigem que os controladores realizem avaliações periódicas de impacto, de risco, de perda de dados, vazões de dados, né? Só que a GDPR é um pouco mais rigorosa, um pouco não, na verdade, bastante mais rigorosa quanto à LGPD nessa avaliação de impactos, porque eles solicitam que seja, é, que seja feita a avaliação num prazo determinado, né? E devem ser alguns critérios avaliados, né? Não é muito aberto quanto a isso. Então, por exemplo, um checklist que o controlador vai ter que seguir e fazer verificar aqueles critérios e enviar para as autoridades fiscais da GDPR. Já na LGPD, cabe a ANPD, né, Agência Nacional de Proteção dos Dados, decidir quando que um controlador vai realizar algumas avaliações e eles não detalham nenhum critério de avaliação. Então, cabe ao DPO fazer o relatório dele da forma que ele achar que melhor convém. Eu eu achei que isso aqui é um pouco furada para LGPD, né? Porque acredito eu que dessa forma possa acabar perdendo bastante segurança, né? Deixando na mão do DPO decidir quando que vai ser realizado as avaliações e quais critérios ele vai usar para avaliar, né? Eu achei a LGDPR um pouco mais blindada em relação a isso, né? Mas, bom, essas foram as principais diferenças que eu encontrei entre a GDPR e a LGPD. Tem ou muitas outras diferenças, porém as mais relevantes que eu encontrei foram essas que eu mencionei, tá? Então, bom, meu grupo sou eu, Vinícius Carvalho Prevô, Aurélio Zanerato Assunção e o Matheus Richer, tá? E é isto. Obrigado, professor. Olá, meu nome é Aurélio e irei discorrer sobre a relevância da GDPR e da LGPD no contexto de Big Data. Como o Big Data é a área do conhecimento que estuda como analisar e obter as informações a partir de grandes conjuntos de dados, e essas leis tratam exatamente da proteção de dados, ou seja, de quais dados podem ser utilizados e como esses dados podem ser utilizados, é evidente que essas leis são extremamente relevantes nesse contexto. Ambas, a GDPR e a LGPD, têm como propósito garantir que dados pessoais não sejam utilizados de maneira indevida por instituições, sejam elas públicas ou privadas, visando o uso desses dados com ética e responsabilidade. Mesmo que a LGPD tenha um mecanismo que permite que instituições usem dados com consentimento dos titulares, esta ainda serve como proteção legal. Afinal, também é definido o modo como esses dados podem ou não ser utilizados.
Do ponto de vista dos clientes, essas leis são algo realmente bom e útil. Porém, para as empresas e seus funcionários, essas leis podem parecer inicialmente como um entrave, pois interferem diretamente em suas rotinas e principalmente sua forma de trabalho. É interessante frisar que é necessário que as empresas se adequem a essas leis, e que essa adequação pode requerer alterações na infraestrutura de empresas visando melhorias na segurança, bem como a contratação de DPO e outros cargos relacionados à segurança de informação.